Olá, meus caríssimos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos aqueles que nos assistem através deste canal. Nós vamos começar mais um momento singelo de estudo bíblico para nossa edificação. No livro de Provérbios vamos ver hoje alguma coisa sobre o capítulo 30 deste livro inspirado, que para nós parece ser um mapa divinamente autenticado para que tenhamos princípios seguros para andarmos e vivermos neste mundo de forma sábia. Esse é o objetivo principal desse livro, nos oferecer princípios, instruções, orientações para que sejamos crentes com um bom testemunho, uma boa ética, um bom comportamento, uma conduta saudável em todas as circunstâncias que porventura Deus nos permite passar ao longo da nossa existência aqui neste mundo. Mas antes de lermos o texto bíblico, nós gostaríamos de cantar 2 cânticos para um enlevo da nossa alma, para que você possa participar também aí da sua casa. E o primeiro cântico é o cântico que, na verdade, é uma oração, onde o autor da letra escreve o seguinte: vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre o teu povo que se chama povo teu. Uma aspiração muito apropriada para esses dias que nós temos vivido de muita tensão e de muito sofrimento espalhado pelos 4 cantos do mundo. E nós vamos cantar também um hino, que é o 334, peço que você pegue seu hinário, que fala sobre a conversão. E o refrão diz: foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vem, derrama paz, e depois na cegueira eu andei e perdido vaguei.
Convido você para acompanhar a leitura que eu vou fazer no capítulo 30 do livro de Provérbios. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço: não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sob 3 coisas estremece a terra, assim sob 4 não pode subsistir. Sob o servo, quando se torna rei, sob o insensato, quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada, quando se casa, sob a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente: o leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o galo que anda ereto, o bode
e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre nós. Também vamos orar pelos enfermos, por aqueles que estão passando pelas dificuldades próprias dessa pandemia e até outras pessoas que estão com problemas de saúde, não necessariamente a Covid, mas que precisam das nossas orações para que se recuperem completamente. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, a considerá-la, a perceber aquilo que o Senhor deixou registrado de forma segura e também inspirada para a nossa edificação. Ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender o texto que nós acabamos de ler, pelo menos parte dele, e que o Senhor, na sua misericórdia, nos assista também aplicando aos nossos corações a tua santíssima palavra. Não queremos apenas ouvir o teu santo recado, não queremos ser meros ouvintes, mas queremos ser operosos praticantes. E pedimos a tua bênção também para aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, que o Senhor use da sua misericórdia, abençoando a recuperação de cada um, e que o Senhor estenda a sua boa mão de cura para aqueles que estão em situações mais difíceis, especialmente os nossos idosos, que experimentam mais dificuldades na recuperação de toda e qualquer enfermidade, muito mais ainda no que diz respeito a esta virose que tem se abatido sobre o mundo todo. Usa da tua misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos habilita para fazer a tua vontade em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, aqui no capítulo 30, nós temos a 7ª sessão do livro de Provérbios, conforme o esboço que nós adotamos, faltando apenas 2 partes para nós terminarmos o livro todo. Que se encontram essas 2 partes no capítulo 31, que são conselhos para o rei Lemuel e o acróstico da mulher virtuosa ou da esposa ideal, conforme você preferir a designação. E eu queria fazer algumas observações gerais para nós entendermos um pouco desse capítulo 30. Através de 2 perguntas. Quem é Agur, filho de Jaque, de Massá, que é a sentença que aparece aí abaixo do título, as palavras de Agur. Quem é esse personagem? O que é que nós podemos dizer acerca da sua identidade, para que nós tenhamos alguma luz acerca daquilo que nós vamos estudar nesse capítulo 30. Com absoluta certeza, ele foi um mestre de sabedoria. É bem verdade, desconhecido, e que se recomenda aqui a nós, nesse capítulo, de forma calorosa, ao mostrar a sua
excepcional piedade quando se dirige, no verso 3, a Deus como sendo o Santo, com S maiúsculo. Ele só aparece aqui em todo o Antigo Testamento. E a designação da sua naturalidade pode dar a impressão de que ele era um sábio, alguém que tinha o ofício ou a responsabilidade de lidar com o conhecimento natural e também com o conhecimento espiritual, mas a sua origem era ismaelita, porque se nós entendermos Maçari como sendo uma localidade física, uma indicação de localidade física, nós vamos colocar esse homem como sendo alguém ligado à descendência dos ismaelitas. Mas a vocalização do termo aponta Massá para uma outra interpretação. Essa vocalização, que parece ser a mais correta a ser adotada aqui, não faz desse termo uma indicação de localidade, mas como se as suas palavras esse termo indica as suas palavras como sendo de origem inspirada, ou seja, um oráculo, provérbios que foram divinamente revelados e revestidos de autoridade para esse homem que era um oficial da sabedoria e que lidava, portanto, com essas questões relacionadas com a revelação sagrada, conforme nós temos no Antigo Testamento. A tradição hebraica considera Agur não como um nome próprio, mas aquele que coleciona, o que poderia ser, e é uma sugestão extremamente atrativa, um pseudônimo de Salomão, que, segundo o primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, ele foi um grande colecionador, entre aspas, de ditos inspirados. E quando se diz Agur, filho de Iaque, Iaque, segundo essa tradição hebraica, é um pseudônimo de Davi. É uma sugestão, eu repito, extremamente atrativa, mas pouco provável. É melhor que nós entendamos Agur e Jaque como sendo nomes próprios de pessoas que verdadeiramente existiram, e não pseudônimos de Salomão e de Davi. A conclusão que nós chegamos é que o autor é anônimo. Mas uma coisa nós podemos dizer com absoluta certeza, através deste capítulo, que é a única composição que nós temos da sua lavra, ele é um homem de piedade exemplar. E possivelmente foi alguém que fez parte de um daqueles conselhos de sábios que havia no mundo antigo e que servia como um canal de assessoria para os reis que buscavam, através deste conselho, orientações seguras, divinas, sábias, para que pudessem se conduzir em todas as questões relacionadas com a esfera de governo. Isso era muito comum no mundo antigo. Salomão tinha os seus conselheiros, apesar de ser um homem extremamente sábio. Você vai ver Davi também, que era um homem segundo o coração de Deus e tinha seus conselheiros. E todos os reis da monarquia israelita, especialmente aqueles que são da dinastia de Davi, por exemplo, Ezequias, que foi um rei com quem os provérbios dos 5 capítulos anteriores se mostram associados. Ezequias tinha também um conselho de sábios, entre os quais você tem Isaías fazendo parte dessa confraria que assessorava o rei Ezequias nas suas tomadas de decisão. Portanto, aqui a nossa conclusão parece ser que esse Agur
que era um sábio, nós podemos dizer que podemos até interpretar como sábio uma designação para uma espécie de ofício que existia naquele mundo antigo, além de profeta, sacerdote, rei e levitas. Havia aqueles que Deus separava dentre os piedosos, para que através de um discernimento apurado, típico do processo de revelação, eles pudessem usar esse discernimento para ajudar aqueles que estavam em posição de autoridade, para que tomassem decisões que fossem justas e acertadas, segundo os padrões da aliança, que era o fundamento com o qual esses sábios lidavam. Afinal de contas, a sabedoria de Provérbios é a sabedoria fundamentada no temor do Senhor. Qual é o tema geral deste capítulo? Tem alguma forma literária específica que possamos reconhecer? Há algum esboço desses ditos que aparecem aí no capítulo 30? E quanto ao tema geral, nós podemos dizer que é difícil achar uma sentença perfeita que possa sintetizar bem tudo aquilo que nós encontramos nesse capítulo 30. Mas eu vou me arriscar a oferecer para os irmãos uma sentença que talvez sintetize aquilo que nós encontramos neste capítulo 30. E a sentença é a seguinte: neste capítulo 30, nós temos a virtude da humildade como a armadura da ética da aliança. Estou usando uma linguagem aqui da construção civil, né? Então, concreto armado tem ferragem. Então, a ferragem ela tem um objetivo muito específico, né, na sustentação da própria estrutura. Ela suporta determinados esforços. E assim como você vai ter o concreto sendo ligado à armadura, mas com outros propósitos, com outros objetivos, porque o concreto vai servir para neutralizar outros esforços, além daqueles que a própria armadura suporta. E aí você tem a humildade como sendo um dos elementos da ética da aliança, um dos elementos que fazem com que você tenha a ética da aliança funcionando. E esse elemento é a humildade. Nós podemos dizer que essa é uma virtude saliente que aparece em todas essas construções que você tem inspiradas aqui no capítulo 30. Parece claro que na espiritualidade bíblica as relações em todos os níveis só funcionam bem onde o orgulho natural que está enraizado no coração humano corrompido, ele for neutralizado. Onde você não tiver o orgulho neutralizado em qualquer grau, né, ou em qualquer esfera dos seus relacionamentos, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas éticos. Então, a humildade verdadeiramente funciona como uma espécie de elemento de armadura para que os nossos relacionamentos, a ética, em toda a extensão da nossa vida, possa funcionar de forma correta. Quanto à forma, você pode observar nesse capítulo 30 que os ditos aqui de sabedoria, sapienciais, eles fogem do padrão clássico do livro. Você não tem aqui provérbios sendo compostos com duas parelhas que são comparativas, nem duas parelhas que são contrastantes,
você tem ditos que se apresentam aqui como construções mais longas. E com um detalhe que talvez você tenha notado durante a leitura, majoritariamente construídos, esses ditos inspirados, majoritariamente construídos com 4 pontos. E você vai ver uma fórmula que era comum à época, que o autor dizendo, eu conheço 3 coisas, ou 4. Então você tem o número 4, né, sendo repetido várias vezes, os ditos inspirados sendo construídos em cima de 4 pontos. Do verso 11 até o verso 14 você tem 4 coisas. No verso 15 e 16, 4 coisas. Verso 18 a 20, 4 coisas. Verso 21 a 23, 4 coisas. Verso 24 a 28, 4 coisas. Verso 29 a 31, 4 coisas. Preste atenção, 6 vezes você tem esse tipo de fenômeno de ocorrência aqui no capítulo 30 e nós devemos prestar atenção nisso. Sobre o esboço, ele parece ser de fácil reconhecimento. Você tem uma introdução aí, que na verdade não é um dito inspirado do verso 1 até o verso 4. Você tem 10 ditados, do verso 5 até o verso 31, e você tem uma conclusão nos versos 32 e 33. Sidlow Baxter, que é um dos mais extraordinários escritores que comentam livros da Bíblia, ele é notável pela capacidade de esboçar. Ele diz que aqui no capítulo 30 nós temos 13 ditados, mas isso é porque ele fatia o parágrafo que você tem do verso 11 a 14, ao invés de ser 1, ele faz 4. E aí, ao invés de 10, você tem 13. Mas é preferível nós ficarmos com o número 10, nessa divisão onde não há o fatiamento do verso 11 até o verso de número 14. E eu quero ver apenas uma lição que está envolvida na introdução deste capítulo, que você tem do verso 1 até o verso de número 4, que é sobre a piedade autêntica, uma vez que o tema geral aqui, como eu já mencionei, é sobre a piedade exemplar desse homem que escreveu ou que compilou esses ditos inspirados, conforme você tem neste capítulo do livro de Provérbios. Então, a piedade autêntica se reconhece, e ela pode ser reconhecida pela auto-humilhação daquele que a exibe, não é? E também pelo senso da majestade de Deus que o devoto sustenta. Essas duas coisas estão inseparavelmente casadas. Lembrando um pouco da pregação do reverendo Norval, você tem, ele lembrou muito bem de Agostinho, quando perguntaram para ele quais eram as virtudes que caracterizavam a piedade autêntica, e Agostinho respondeu, são 3, humildade, humildade, humildade. Mas eu vou acrescentar mais 3, que para fazer uma combinação com aquilo que nós temos aqui neste capítulo, ou especificamente aqui nessa introdução. Humildade, humildade, humildade. Do outro lado, você tem assombro, assombro, assombro. Ou, se você quiser, espanto, espanto, espanto. Ou, se você quiser ainda, êxtase, êxtase, êxtase. É justamente isso que você encontra, essa combinação
entre a humildade do devoto e o assombro do crente diante da majestade de Deus. É o que você tem sendo combinados de maneira extraordinária aqui nessa introdução. Parece ser a síntese daquilo que você tem nos primeiros versículos deste capítulo, do verso 1 até o verso de número 4. E essa combinação de a humildade com assombro em relação à majestade de Deus, você vai ver essas duas coisas estando presentes na experiência de todos os grandes santos da história bíblica e da história da igreja. Basta você lembrar de Jó, basta você lembrar de Moisés, basta você lembrar de Isaías no capítulo 6. Irmãos, essa combinação aponta para duas realidades que invariavelmente você vai encontrar em toda a descrição daquelas experiências espirituais autênticas de êxtase que você tem ao longo de toda a história. Se você for pegar o livro de Daniel, também você vai encontrar, né? Se você ler o Apocalipse, você vai ver João na mesma condição, ele sendo proveitosamente humilhado e revelando um espanto, um assombro diante da realidade gloriosa que estava diante dos seus olhos espirituais, né? na experiência vivenciada por ele. Veja como isso está presente na introdução aqui do capítulo 30. Primeiro, nos versos 1 a 3, você tem o pecador se mostrando na posição de alguém proveitosamente humilhado. Ao referir-se de forma impessoal, disse o homem, o autor está falando de si mesmo. É uma maneira de fazer referência à sua pessoa de uma maneira que o seu próprio eu desapareça. E o seu esforço, ele diz, não é meritório. Isso porque ele fatigou-se, mas ele não interpretava tudo aquilo que o levou a experimentar essa espécie de fadiga como alguma coisa que pudesse lhe conferir algum crédito, algum mérito. A sua razão, e ele é um homem, por aquilo que recebeu como revelação e pelo entendimento que tinha, era um homem que tinha uma mente privilegiada, mas ele não cultua o seu próprio intelecto, a sua própria razão. A sua inteligência, ele diz aí nesses 3 primeiros versos, é reconhecidamente limitada. A sua conduta é deficiente. E acima de tudo, a sua compreensão espiritual ainda está em construção. Irmãos, são percepções que um homem só chega a elas se verdadeiramente ele tiver o seu ego humilhado, o seu coração debaixo da contrição que é operada pelo Espírito de Deus. No verso 4, ele se dirige a Deus como o Santo, um plural majestático, que aponta para o Senhor da aliança. E apenas 2 vezes Deus é tratado dessa maneira. E parece ser que a santidade de Deus, na sua mais pura expressão, é o atributo divino que produz aquela humilhação proveitosa no coração do pecador, que faz com que ele experimente um elevo espiritual da sua alma. É um paradoxo que nós
observamos nesse tipo de experiência. Quanto mais proveitosamente humilhados, mais nós estaremos próximos das nuvens, mais nós estaremos em posições elevadas. E ao tratar aqui Deus como o Santo, nos remete a Isaías capítulo 6. E, na verdade, foi a santidade de Deus que provocou no coração, na mente, na alma do profeta, aquele sentimento de profundo abatimento, onde ele diz aqui, ele era um homem que tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos tinham visto o Santo de Israel. Irmãos, o apóstolo Paulo diz na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Segundo lugar, você tem no verso 4, um crente maravilhosamente assombrado. Olha que coisa maravilhosa! Quando o pecador é proveitosamente humilhado, ele experimenta o assombro ao contemplar a extraordinária majestade de Deus. Ou seja, ele é elevado, ele é promovido. Você tem 5 perguntas de retórica aí, com um único objetivo: acentuar a transcendência divina, acentuar a realidade de que Deus, na sua infinita majestade, está para além das nossas percepções. O santo mais aquinhoado em termos de discernimento espiritual, ainda assim ficará devendo infinitamente em termos de compreensão a respeito da natureza daquele que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Numa linguagem semelhante àquela do patriarca Jó, Agur, o autor deste capítulo, exalta a majestade, a soberania, o caráter pessoal. Ele diz assim, qual é o seu nome? E nome, na mentalidade hebraica, aponta para caráter. O caráter de Deus, a natureza relacional de Yahvé. Filho parece ser uma alusão a Israel. É claro que na interpretação do Novo Testamento, aqui você tem filho com F minúsculo, na interpretação do Novo Testamento, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas aqui parece ser uma alusão ao povo de Israel, com quem o próprio Deus, revestido de glória e majestade, mantém uma relação de intimidade. Ele escolheu Israel para ser o seu povo, não foi Israel quem escolheu Yahvé para ser o seu Deus. E essa natureza relacional é um dos traços mais característicos do Deus da aliança. É um Deus que tem prazer na comunhão com aqueles que fazem parte do seu pacto. A frase final, se é que o sabes, não é um suspiro agnóstico. É claro que tudo aquilo que diz respeito à natureza divina, na sua totalidade, na sua extensão, na sua completude, está infinitamente para além da nossa mente finita, limitada. Mas isso não significa dizer que nós não conhecemos, não possamos conhecer a Deus num sentido relativo. Então, o autor aqui, dessas palavras maravilhosas, descrevendo de forma assombrada, né, de uma forma revestida de espanto, e tem que ser assim mesmo. Ninguém que contemple a majestade de Deus deixará de ficar assombrado, espantado ou em êxtase.
ele não está dizendo que é impossível conhecer a Deus. No sentido absoluto, sim, mas no sentido relativo, nós podemos conhecer a Deus através dos canais que Ele estabeleceu para ter comunhão conosco. Precisamos fazer de Jesus Cristo o nosso mediador. E fazemos de Jesus Cristo o nosso mediador quando, como pecadores, nós nos arrependemos e cremos na sua pessoa. Então, não é um suspiro agnóstico, mas um desafio para os seus leitores, portanto para nós e para todos os crentes de todas as épocas, um desafio para conhecer o inescrutável, na linguagem que você tem lá do apóstolo Paulo, no final do capítulo 11 de Romanos. Irmãos, a verdadeira sabedoria, ela é encontrada numa relação responsiva e receptiva com Yahvé, que é o possuidor exclusivo da sabedoria. O paradoxo da piedade autêntica, preste atenção nisso, o paradoxo que eu já fiz referência, é que o conhecimento do santo, ele é sempre auto-humilhante. Talvez a gente pudesse até inverter, não é? É quando verdadeiramente somos abatidos, humilhados proveitosamente, experimentamos a verdadeira contrição, é que conseguimos contemplar a majestade daquele que é santo, santo, santo. Essa é a senha para todos nós, e que Deus nos abençoe e aplique essas verdades ao nosso coração. Você está interessado na piedade autêntica? Se você está interessado na piedade autêntica, você tem que passar por esse processo de auto-humilhação, para que você possa contemplar com os olhos próprios da fé a infinita majestade de Deus, experimentar do assombro, do espanto, do êxtase diante da gloriosa pessoa de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai, muito obrigado pela bênção de ter a Tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la, a perscrutá-la a cada dia. Ajuda-nos para que as verdades da Tua palavra possam ser colocadas em prática no nosso dia a dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a fim de que esses princípios sejam perseguidos por nós com diligência, e que, ao perseguirmos esses princípios, o Senhor possa nos assistir com a sua graça, com a sua poderosa mão. Abençoa o nosso coração e usa do Teu favor para com as famílias da nossa igreja, aqueles que estão passando por dificuldades materiais, aqueles que estão sofrendo por alguma outra situação, aqueles que estão tendo problemas de relacionamento. Abençoa aqueles que estão doentes do corpo, do físico, mas principalmente pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes da alma, do coração, aqueles que estão frios, distantes, sem prazer na oração, que estão distantes da Tua palavra e não têm tido a prática da devoção diária, porque seus corações estão frios, talvez mundanizados. Usa da Tua misericórdia para que essas pessoas que estão longe do Senhor possam se arrepender, possam voltar e possam experimentar da renovação que o Teu Espírito é capaz
de operar no coração daqueles que sinceramente se arrependem. E é no nome do Senhor Jesus que nós choramos. Amém.